E note o seguinte, se vocês não perceberam até agora, eu só estou falando de estatística por meio de probabilidade. Quando eu falo de probabilidade, eu estou falando de coisas que variam. Não é? Pode ser isso, mas pode ser aquilo. Não, às vezes é assim, às vezes é assado. E vai assim por diante. Então, eu só estou falando disso e só estou usando conceitos probabilísticos na área para falar de um diagnóstico médico, porque as coisas na área da saúde são variáveis. É só vocês olharem em volta. Não somos todos seres humanos? Tudo bem, mas dá para olhar dá para eu confundir um com o outro? Não, se todo mundo aqui é igual? Não. O rosto é igual, a roupa é diferente, a altura é diferente, a cor da pele é diferente, o gênero é diferente. E independente disto, somos todos seres humanos. Ou seja, nós somos simultaneamente iguais e diferentes, conforme aquilo que a gente considere importante no momento. Está claro? Dúvidas? Esta é uma questão fundamental. Sempre que nós estivermos com um problema qualquer, com uma situação qualquer, num contexto qualquer, em que exista variabilidade, nós vamos falar de questões estatísticas. Agora, óbvio que para falar de variabilidade, eu tenho de falar de vários casos. Percebam a sutileza desse raciocínio. Aquela história toda da eclâmpsia. Eu chego, calculo e digo lá que a minha probabilidade é 0,98. Aí você me pergunta, você tem certeza que a dona Joana aí está com eclâmpsia? Simplificando, eu vou dizer, não, tenho, vou tratar, vou fazer coisa e tal. Mas se eu for muito restrito, muito específico, não é exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se essa dona Joana, que agora pertence à grávida de certa convulsão, se ela fizer parte de um determinado grupo que já foi estudado, ela tem uma probabilidade de 0,98 de ser eclâmpsia. Percebe a diferença? Eu não estou dizendo que você tem isso. Eu estou dizendo que eu faço de conta que você faz parte de um grupo maior e que, ao fazer parte do grupo maior, você é igual a esse grupo maior. E sendo igual ao grupo maior, eu posso fazer afirmativas sobre você baseado nesse grupo maior. E a gente já vai falar disso daqui a pouco. Está clara a diferença? Está entendido? Próximo, por favor. Então, vamos tentar entender um pouco de estatística, pelo menos estatística do ponto de vista do Larousse, que é um dicionário enciclopédico bem antigo, isso era do meu pai. Né? O que ele diz? É uma ciência que tem por objeto o agrupamento metódico por uma época determinada dos fatos sociais que se prestam a uma avaliação numérica. Então, vamos lá. Ciência que tem por objeto... Bom, não vamos discutir o que é ciência, o que não é, mas dá para entender a estatística como uma ciência. Uma coisa que tem suas teorias, tem seus conceitos, tem suas regras. Não é um negócio que você pensou sei lá, acordou de manhã, pensou e inventou qualquer coisa. Não, ela tem toda uma estrutura, tem uma história, tem um processo de pesquisa, tem um corpo de conhecimentos. Mas tem por objeto o quê? O agrupamento metódico. Ou seja, pela estatística você junta as coisas, mas não junta de qualquer maneira. Você junta segundo um determinado método. Tem um determinado critério para isso. Né? Aí ele põe, por uma época determinada. Isso é um outro lado da questão. Que época determinada? Nos últimos 10 anos, nos últimos 10 minutos, não importa. Mas estatisticamente você sempre está se referindo
a um determinado período de tempo. Tá? Dos fatos sociais, aí é uma discussão que a gente pode ter um pouco depois. E o que é importante aqui? Que se prestam a uma avaliação numérica. Aí que a coisa começa a pegar. Ou seja, na área da saúde, o que se presta a uma avaliação numérica? Ou seja, o que é, em essência, um número? Posso pensar em peso. Né? Peso, mas 50 quilos, 100 quilos, 80 quilos, ou o que seja. Então, o peso é, vamos dizer assim, por definição, alguma coisa que é um número. Então, eu posso chegar e dizer que João pesa mais que Maria, porque João pesa 80 quilos e Maria pesa 50 quilos. Então, é um número. Né? Aí eu estou no consultório, chega o João, eu estou pesando 80 quilos, e aí eu viro para ele e pergunto, você está com 80 quilos, você é feliz com isso? Danou-se. Qual é o medidor que eu tenho de felicidade? Aliás, o que é felicidade? Complicado. Então, não dá muito para você... Se por um lado eu posso fazer com grande confiança estatísticas na linha de ganho ponderal, peso, dietas, nutrições, o que significa a obesidade, o sobrepeso, o baixo peso, porque eu estou trabalhando com uma variável que ela é intrinsecamente numérica, eu começo a ficar complicado em dizer felicidade. Felicidade não é uma variável intrinsecamente numérica. Quer dizer que eu não posso fazer nenhuma estatística de número, com numérica, da felicidade? Pode. Mas você vai ter de dar um jeitinho de transformar a felicidade em um número. E quando você dá esse jeitinho, isso vai te ajudar por uma série de maneiras, mas isso vai também ocultar o que é, no fundo, o que é felicidade. Então, por exemplo, eu posso virar para vocês e perguntar, olha só, gente, vocês são felizes aqui tendo uma aula de estatística? Por favor, não respondam. Né? Mas aí vai dizer, não, sim, não, claro, olha, eu não consigo, não imagino que tem gente mais satisfeita e tem gente menos satisfeita. Mas o que é esse mais satisfeito e esse menos satisfeito? Então eu posso começar a dizer, não, você está tão feliz como se você tivesse encontrado o amor da sua vida? Não, isso não. Você está tão feliz como se tivesse com fome e encontrasse um prato de comida gostoso e coisa e tal? Então, já dá para pensar que, por exemplo, o grau de felicidade em encontrar o amor da sua vida, ele seja o que for a felicidade, você tem mais felicidade no primeiro caso do que na comida. Né? Também depende do quanto de fome você tem, né? Não, gente, estou falando do verdadeiro amor da sua vida, por favor. Tá? Pois bem. Bom, por outro lado, eu posso perguntar o seguinte, não, se você está com... Você deu sorte e encontrou uma pessoa que você não encontrava há muito tempo e coisa e tal. Você ficou feliz com isso? Eu fiquei satisfeito. Percebe que aos poucos eu tento montar uma espécie de escala de felicidade? É uma boa escala? Não sei. Mas nesse momento, digamos que por hipótese isso é o que eu tenho. Então eu começo a perguntar para vocês, olha, vocês estão... a felicidade de vocês em estar nessa aula é tão grande quanto encontrar um amigo, uma pessoa que você não via há muito tempo, ou comer um prato de comida, ou o que seja. Então o que eu estou tentando fazer? Uma espécie de aproximação entre coisas que você sentiria em situações conhecidas para você e o que seria a sua felicidade agora nessa aula de estatística. Tá claro? Então eu comecei a construir
tabelas. Tabelas de correspondência. É o que a colega fala da psicometria. Né? Existem técnicas psicométricas que você utiliza para tentar pegar o que não é intrinsecamente numérico e poder fazer um tratamento numérico disso. É possível? É. É feito? É. É necessário? É. Mas lembrem-se que quando você estiver fazendo isso, você não está, neste caso específico, medindo, quantificando exatamente a tal da felicidade. Está claro? Então nós temos aqui dois extremos. Coisas que são intrinsecamente numéricas e que se prestam muito bem a isso, e coisas que não são muito numéricas e que, portanto, não se prestam muito bem a isso, e que para trabalhar você tem que fazer um esforço a mais para pensar na coisa do número, transformar aquilo em número, e quando você transforma em número, você ganha coisas e perde coisas. Então as análises que você vai fazer dessas coisas que não são necessariamente numéricas, mesmo que você utilize as mesmas estatísticas. Usou a média de uma coisa, usou a moda de uma coisa, fez um Q quadrado de um, fez um Q quadrado de outro, o raciocínio que você faz em cima disso fica limitado. Próximo. Agora vamos pensar na estatística de uma outra forma. Não é mais numérico, estatística trata de ideias e métodos que visam aperfeiçoar a obtenção de conclusões a partir de informações numéricas na presença de incerteza. Agora a coisa se tornou um pouco mais complexa. Continuamos nas informações numéricas. Mas você não está só agrupando. Você quer concluir coisas a partir dessas informações numéricas. Mas principalmente na presença de incerteza. Então, a grande coisa que a estatística faz não é te provar que tal coisa é ou não é, ou que funciona ou que não funciona, mas ela quantifica o grau de incerteza que você associa a uma determinada afirmativa. Isso é diferente. Ela não diz que é. A probabilidade é de 0,99, não sei o que, coisa e tal. Está certo. Então você tem grande segurança disso. Mas note, 0,99 não é 1. Então eu tenho, se eu afirmo que algo acontece com 0,99 de segurança, eu também simultaneamente estou afirmando que algo não acontece com a probabilidade de 0,01. 0,01, isso. Está claro? Ou seja, qualquer afirmativa estatística está sempre associada a um grau de incerteza. Mas só que o grande lance da estatística é que você não precisa ficar no palpite. Quando você calcula, você tem um número que te dá alguma segurança em termos de quão seguro você está daquela afirmativa, ou dito de outra forma, quão incerta é a afirmativa que você faz. Está claro? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então agora vamos falar de duas formas diferentes de pensar a estatística. A primeira é a descritiva. A gente falou de informação numérica, a gente já falou de grupamento. Então, ou seja, em algum momento você trabalha com um grupo experimental qualquer de alguma coisa. Em algum momento você fez isso. Mediu alguma coisa, obteve resultados. Fez uma estatística disso, daquilo, aquilo outro. E aí chega a conclusões. Mas essas conclusões, elas só são razoáveis para o próprio grupo experimental. É do tipo, eu faço uma estatística aqui, por exemplo, de peso corporal. Quanto é que em média essa turma pesa? Cálculo de desvio padrão, etc, etc. Isto me autoriza a dizer que outros alunos ou outras pessoas têm o mesmo peso de vocês? Não. Se eu estou numa estatística descritiva, eu tenho a segurança de chegar e dizer, olha, vocês têm tal ou qual peso. Esse grupo varia um peso de tanto a tanto, e assim por diante. Fora isso, mais nada. Ou seja, o que caracteriza a estatística descritiva é descrever
e essas conclusões, que são uma descrição, são aplicadas ao próprio grupo experimental. Tudo bem? Próximo passo é... então vamos ficar por aqui mesmo. Exemplos de estatística descritiva. Você obteve um número, obteve vários resultados e vai fazer um resumo e descrição desses resultados. O que uma estatística descritiva faz é exatamente isso. Descreve e resume. Por exemplo, por tabelas, ou por média, desvio padrão, coeficiente, ou por gráficos. Então, em todas as circunstâncias, você está buscando descrever sempre aquele grupo. E vocês podem notar que, se aqui os números são meio confusos, aqui eu já impus uma certa ordem. Essa é a ideia da descrição, essa é a ideia do resumo. Está claro? Quando eu vou para uma estatística inferencial, claro que eu preciso da descrição, claro que eu preciso de todas as ferramentas, mas tem uma diferença. As minhas conclusões, elas saem do grupo experimental e se referem a uma população. Ou seja, se eu fiz uma estatística, por exemplo, do peso de vocês, se eu fico apenas na descritiva, as minhas conclusões se referem apenas a vocês. Mas se eu quero fazer uma inferência, ou seja, se eu quero, baseado no que vocês pesam, eu fazer afirmativas sobre outras pessoas pesam, então eu preciso da estatística inferencial. Está claro? Dúvidas? A população em si. Sim. Você fez a estatística do nosso peso aqui. Como que você vai associar com uma população maior do que a gente? Eu tenho duas formas. Passo primeiro. Uma delas é o chamado intervalo de confiança. É uma outra ferramenta. Tá? Por exemplo, digamos o seguinte. Eu estou fazendo uma pesquisa de peso fetal, peso fetos em várias idades gestacionais, calculo a média. Então, eu cheguei que nessa minha amostra, fetos com 34 semanas pesam em média 2,3 kg. É isso que eu posso afirmar. Tá? Mas eu não quero parar aqui. Eu quero sair disso para a população. Ou seja, o que eu digo? Eu quero, baseado na média da população, na média da minha amostra, eu quero fazer afirmativas sobre a população. Então, uso uma ferramenta chamada intervalo de confiança. Que eu digo o seguinte, olha só. Há uma forma de calcular isso, eu tenho de levar em conta outros dados além dessa amostra, mas eu vou dizer o seguinte, olha, pelo intervalo de confiança, o que eu afirmo é o seguinte, olha, eu não sei qual é a verdadeira média da população, mas eu posso afirmar, pelos cálculos que eu fiz, que ela vai cair entre 2 e 12,400. Porque aí eu uso o intervalo de confiança. E aí entra aquela história do pezinho e coisa e tal. Há um nível de significância de 90%, 95% e assim por diante. Ou seja, eu infiro da média da população, da média da amostra, a média da população. Então eu já não posso mais chegar e dizer, olha, a média da população e cravar ali 2,3. Não, eu já faço uma afirmativa numa faixa de variação, por isso que a gente chama de intervalo. Intervalo de valores em que eu tenho a confiança de que eu vou acertar. Seria basicamente o que acontece nas eleições, então, pega um grupo, isso, vê a média do grupo, quem vota em quem, e depois usa o intervalo de confiança para tirar a média da população geral. Nem sempre é essa a ferramenta, mas a ideia geral é essa. É do tipo, baseado naqueles 5 mil casos, eu faço afirmativa sobre 5 milhões de habitantes, por exemplo. Essa é a ideia. Tá? Próximo. Outra forma de pensar a inferência. Veja, no caso anterior, o que eu fiz? Eu tinha um grupo e, baseado no grupo, eu fiz
eu fui calcular o que acontece na população. Isso se chama estimação de parâmetro. Eu estimei o parâmetro da população baseado na minha amostra. Isso foi o que eu acabei de fazer ao calcular os intervalos de confiança. Mas agora, eu tenho um outro problema, uma outra situação, que é o seguinte. Eu estou fazendo uma pesquisa e encontrei que a glicemia de pacientes saudáveis é 100 mg e de diabético é de 200. Note o seguinte, claro, hoje em dia a gente já sabe que a glicemia discrimina um do outro, mas vamos fazer de conta que eu estou num período que eu ainda não sabia disso. Mas eu sabia como fazer o diagnóstico dos diabéticos e sabia como fazer o diagnóstico desses pacientes saudáveis. O que eu não sabia é se a glicemia separava um do outro. Fiz diabéticos com 200 e saudáveis com 100. Eu tenho... a minha pergunta é, a glicemia identifica os diabéticos? Qual é o meu problema nessa situação? Olhando assim, primeiro, puxa, é claro, né? Um grupo é maior do que o outro. Sim, para a minha estatística descritiva está muito claro. Na minha amostra, os diabéticos têm uma glicemia muito mais elevada do que os saudáveis. Mas a pergunta que eu faço não é essa. Não é se na minha amostra isso acontece, mas em que medida, baseado nesta amostra que eu fiz, eu posso fazer afirmativas para toda a população. Então eu vou fazer um teste de hipótese. Por quê? Minha hipótese original é essa aqui. Que eu tenho, na minha população geral, eu tenho uma população de pacientes saudáveis e uma população de pacientes diabéticos. E eles se diferenciam um do outro pela glicemia. É isso que eu gostaria de afirmar no final. Porém, eu sei que as coisas variam. E como eu sei que as coisas variam, será que nessa variabilidade eu tenho uma pequena variabilidade, ou seja, que eu poderia esperar apenas por acaso, que nos saudáveis desse 100, 95, 85, 110 e assim por diante, e nos diabéticos fosse 190, 200, 250, 180? Por quê? Dada a questão da variabilidade, eu posso ter uma população de pessoas que inclui tanto os saudáveis quanto os diabéticos. E apenas por acaso eu obtive 100 e 200 nesses dois grupos. Foi por acaso. Porque essa população é extremamente variável e pode apenas por acaso ter dito 100 e 200. Não. Eu reconheço a variabilidade. Mas ela não é tanta variabilidade assim que permita acontecer isso apenas por acaso. Ela é uma variabilidade menor. Então, sim, o grupo de saudáveis varia, mas varia relativamente pouco, e o diabético varia também relativamente pouco. Então, o que o teste de hipótese vai fazer é ver o grau de variabilidade dessa população e me discriminar entre a hipótese, nesse caso seria a hipótese nula, que vai estar dizendo que essa diferença que eu encontrei aconteceu apenas por acaso, ou a chamada hipótese alternativa, que me diz que houve uma diferença entre saudáveis e diabéticos. Está claro? Essa é uma outra forma de pensar a inferência. Tá? Bom, então, como é que... Dúvidas? Vamos mudar de assunto agora. Dúvidas? Tudo bem? Tá. Então, olha só. Em ciência, eu tenho várias formas de explicar. Tá? Eu tenho a probabilística, eu tenho a dedutiva, a teleológica e a genética. Tá? Cada uma delas explica uma coisa de uma maneira diferente. A dedutiva apresenta um processo de dedução. Olha, se isto é verdade, então aquilo também é. A teleológica apresenta o objetivo. Vocês estão aqui, por que vocês estão aqui? Para assistir a aula de estatística. Né? Então, estou dando o objetivo.
E a genética descreve o processo gerador. Olha, como é que vocês... Me conta uma história aí. Como é que vocês chegaram aqui? Como é que vocês resolveram fazer uma disciplina, uma pós-graduação aqui na universidade? Tá claro? Então, mas há uma diferença. Há uma diferença fundamental entre essas três, a dedutiva, a teleológica e a genética, da probabilística. Que é o seguinte: uma vez que eu explique para você, deduzindo, apresentando o objetivo e mostrando como a coisa aconteceu, não resta nenhuma dúvida. Note o seguinte: olha a sutileza. Eu disse que não há dúvida. Eu não disse que eu estou certo. Percebe a diferença? Eu expliquei para você e você concordou comigo. Você aceitou a minha explicação. Então, a partir do momento que você aceitou a minha explicação, acabaram essas dúvidas. E isso independente da minha explicação ser verdadeira ou não. Mas o que acontece é que entre eu e você temos um acordo de que a explicação é aquela mesma, portanto, não temos dúvida. No entanto, quando eu vou numa... Passa aí. Pode passar. Quando eu vou numa estatística probabilística, a coisa fica diferente. Porque qualquer afirmativa, por exemplo, quando eu pergunto por que tem anemia fetal, por que a gestante é toxêmica, por que o feto tem 32 semanas de idade gestacional, quando eu pergunto tudo isso, eu vou dizer, não, está anêmico porque o hematócrito está abaixo de tanto, é toxêmico por causa da convulsão, da hipertensão, da proteinúria, etc. E assim por diante, porque aqui o feto tem 32, o diâmetro biparietal é de tanto. Eu estou explicando. Porém, vai aí, próximo. Vai lá. Próximo. Porque entre o quadro clínico, por exemplo, e a toxemia, o que existe é uma ligação de ordem probabilística. Eu não afirmo que tal ou qual gestante é toxêmica. Eu afirmo que tal ou qual gestante é toxêmica com um determinado grau de segurança. Eu afirmo que ela tem um quadro de toxemia com 10, 20, 30, 50, 60, 90, 95% de certeza. Portanto, o que liga uma coisa a outra, que era diferente do caso anterior, é a probabilidade. Está claro? Dúvida? Tudo bem? Próximo. Próximo. Mudei de assunto. Dúvidas? Vai trocar? Agora eu vou falar de outra coisa.